E aí, boa noite. Olá, Gisele Rocha, boa noite. Tudo bom, Gisele? De onde é que você fala? Qual a sua cidade? Coloca aqui nos comentários, por gentileza. Vamos ter aqui um bate-papo. Bate-papo sobre autismo e TDAH. Babisquia, né? É esse nome mesmo? Olá, Babi, tudo bem? Boa noite, de onde é que você fala? Olá, Roseli Almeida, boa noite, tudo bem? Começando aqui a live, atrasamos aí uns 10 minutinhos, 10 a 13 minutos. Vamos ter um bate-papo bem interessante sobre autismo e TDAH. Olá, Lúcia Amorim, boa noite. Boa noite, como você está, Lúcia? Esperar alguns minutinhos para o pessoal ir chegando, né? Vai ser um bate-papo sobre autismo e TDAH, né? Que é um assunto tão importante, tão pertinente, tão atual, né? Maravilha, maravilha. Queridos, a live possivelmente vai ficar salva, tá? Lucimar, boa noite, seja bem-vinda, Lucimar. De onde é que você fala, Lucimar? Qual a sua cidade? As pessoas vão chegando, né? Hoje, quarta-feira, né? Geralmente as pessoas estão... Às vezes alguns estão na igreja, alguns estão fazendo outras coisas. E aí, alguns não vão conseguir chegar, né? Mas, vamos lá. Por que falar sobre o autismo, né, e falar sobre o TDAH é tão importante, né? É tão atual, né? E se a gente for olhar os índices de autismo e TDAH hoje no mundo, é uma coisa realmente muito avassaladora, né? Eu estou aqui dentro do Google, né? E vou colocar só uma perguntinha para vocês verem aqui, né? Número de casos de autismo no Brasil, só para você ter uma ideia. Você conhece alguém com autismo? Olha, é um dado que saiu no G1, né? Não sei a seriedade desse dado, mas olha só, olha o dado que saiu sobre o autismo, né? Seja bem-vinda, Fer, nome difícil, né? F-H-E-R-R-Y-Z. Linda Alves, boa noite, seja bem-vinda. Que nome lindo, né? Linda Alves só pode ser linda, né? Que nome bonito. Olha só, a prevalência do autismo no Brasil, tá? Olha só aqui, ó. Tô dando um Google normal aqui, um Google básico. Olha só. Só para vocês terem uma ideia. Um a cada 36 crianças tem autismo de CDC. Entenda porque o número de casos aumentou tanto. Pessoal, esse assunto do autismo é muito importante, tá? Nosso desejo é que o máximo de famílias possam ter acesso a esse conhecimento que vocês vão ter hoje, tá? Lucy colocou, trabalho com crianças com autismo e TDAH, né? Olha só. Então, Lucy entende muito bem, né? Como funciona, né? Depois, Lucy, vamos fazer uma live juntos aqui, tá? Para falar sobre isso, tá bom? Mas o índice, pessoal, de autismo é uma coisa assim, realmente, autismo e TDAH, né? E aí a pergunta é,
Por que que tem crescido tanto? Por que que isso tem se tornado tão frequente, tão comum em nossos dias, né? Então você vai aprender aqui, nós vamos aprender juntos um pouco sobre esse assunto. Antes de mais nada, né, dizer para vocês que eu li um livro chamado, o nome do livro é assim, Curando os Sintomas Conhecidos como Autismo. Quando eu li esse livro a primeira vez, de fato, minha cabeça, eu já vinha estudando sobre o autismo, mas quando eu li esse livro a primeira vez, pessoal, minha cabeça mudou totalmente. Quando se fala em autismo, o mundo abriu e um livro emocionante, um livro que de fato você é um depois que lê, antes de ler você é outro depois que lê. E aí eu comecei a focar muito no autismo. Temos grupos no WhatsApp onde nós focamos no autismo. Inclusive na nossa mentoria, né, nos nossos acompanhamentos, nós trabalhamos em cima do autismo para tratar as causas do autismo, tá? Wellington, como assim? O autismo tem causas? Tem causas sim. Wellington, o autismo não é genético não? Não é causado pela genética não? Bom, é exatamente isso que nós vamos conversar aqui hoje, tá? A genética ela tem a sua importância, mas os pesquisadores sérios sobre o autismo descobriram que existem diversos fatores epigenéticos. Doutora Jamile Bastos, seja bem-vinda, boa noite. Vários pesquisadores sérios ao redor do mundo descobriram que o autismo existe fatores epigenéticos que de fato impactam bastante no desenvolvimento do autismo, que é o TEA. Daniele Barbosa, seja bem-vinda. Lucy Morenigo, seja bem-vinda. Pessoal, isso é um assunto muito importante. Se você conhece alguém que tem criança autista na sua família, envia para ela. Estou botando aqui meu notebook para carregar. Porque é um assunto muito importante, pessoal. Quando fala em autismo, o sofrimento que traz para a família é muito grande, sabe? Eu vejo uma coisa muito séria também. Eu vejo que muitas mães, muitos responsáveis, às vezes não querem aceitar um possível diagnóstico de autismo. E por não quererem aceitar o diagnóstico de autismo, às vezes fica se auto-sabotando. Ontem, por exemplo, eu estive em um povoado aqui, perto de Serra Talhada, e nesse povoado eu estava apresentando o nosso projeto Nutrição para Todos, para a escola, e aí a secretária me falou lá que tinha várias crianças, tem umas crianças com TDAH, tem crianças com autismo, e aí eu lembro que eu estava conversando com ela, pessoal, e de repente chega uma criança que tem possivelmente autismo, e a criança chega gritando, querendo derrubar a porta, tapando os ouvidos, né, e a gente vendo ali como é de fato sinais clássicos do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, né, e o TDAH, que é o transtorno de hiperatividade e atenção, que são uma das situações mais comuns hoje em dia, né? Olá, Cleide, boa noite, seja bem-vinda, né? Então, assim, se vocês conhecem alguém que tem uma criança autista, que tem uma criança com TDAH, envia esse vídeo, tá bom? Vamos embora para o conteúdo. Bora. Então, assim, como eu estava contando para vocês, eu li um livro, né, da Kerry Rivera, e o nome do livro é exatamente isso, Curando os Sintomas Conhecidos como Autismo. Quando eu li esse livro, a minha mente mudou, houve uma virada de chave na minha mente e eu me apaixonei por essa área, né? E eu descobri uma coisa muito importante, pessoal, que é importante vocês já anotarem aí, se tiver papel, caneta, pega um papelzinho, uma caneta, nota, porque isso aqui vale ouro, tá? O autismo, ele é uma condição que é autoimune, tá? Então, uma das coisas que chamou muito minha atenção, pessoal, quando eu comecei a estudar sobre o autismo, é que as crianças autistas, elas têm muitos sintomas parecidos com doenças autoimunes. E vocês que me acompanham aqui já sabem que eu foquei muito nas doenças autoimunes porque eu também acabei desenvolvendo problemas autoimunes, né? Então, eu já estudava muito sobre as doenças autoimunes e Ednei, seja bem-vindo, boa noite.
Então eu já estudava muito sobre as doenças autoimunes, as causas das doenças autoimunes, e aí quando eu comecei a estudar sobre o autismo, eu vi que as causas do autismo eram muito semelhantes às causas das doenças autoimunes. Tá? Eu vou mencionar algumas causas aqui, eu vou mencionar algumas causas das doenças autoimunes, algumas causas do autismo que são muito parecidas. Quando eu comecei a perceber isso, pessoal, eu comecei a raciocinar o seguinte: se as causas das doenças autoimunes são as mesmas ou muito semelhantes do autismo, o tratamento das doenças autoimunes também deve ser parecido com o tratamento do autismo. Quando eu comecei a entender isso, pessoal, eu tive uma virada de chave nos tratamentos muito grande. Então, quando as crianças autistas vêm para mim, eu sei o que fazer, eu sei como tratar, eu sei como tratar o autismo. E já vou abrir um leque para vocês aqui entenderem, meus queridos. Não é apenas tomando remédio, não. Não é apenas, tá? Nutri, Dava, Amorim, seja bem-vinda, tá? Então, assim, não é apenas tomando alguns medicamentos que têm uma ação no sistema nervoso central e tal. Não é apenas dando alguns medicamentos que vocês estão acostumados, tá? Então, assim, eu comecei a entender as causas do autismo, tá? Erivan, seja bem-vindo, boa noite. Tá? Então, assim, vocês têm que entender o seguinte: tem pessoas que têm autismo e não sabem, inclusive adultos. Tem adultos que têm um grau de autismo e não sabem, tá? Geralmente a pessoa descobre primeiro o TDAH, né? A pessoa tem dificuldade de atenção. Eulalia Amorim, seja bem-vinda. Família todinha Amorim aqui, que maravilha. Fico muito feliz, muito lisonjeado de ter vocês aqui, de verdade, viu? Vocês são uma família muito abençoada, tá? Então, assim, pessoal, geralmente a dificuldade de concentração é muito mais fácil de você diagnosticar do que o próprio autismo, sabe? Então, a dificuldade de concentração, que é o transtorno de hiperatividade e atenção, ele é muito amplo, ele é muito complexo, tá? Então, assim, seja bem-vinda, Valmilene Souza, tá? Então, assim, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando nós falamos em autismo, quando nós falamos em TDAH, nós estamos falando em distúrbios neurológicos sistêmicos. O distúrbio não é aqui apenas, o distúrbio é sistêmico. Você vai observar, por exemplo, que uma criança autista, ela tem uma seletividade alimentar, ou seja, ela não come qualquer coisa. Ela gosta muito de leite, geralmente, ela gosta muito de trigo, que é exatamente o que mais prejudica essas crianças, sabe? Então, assim, a criança com TEA, né, o transtorno do espectro autista, ou TDAH, ela tem um intestino inflamado. Você vai observar que isso é característico do TDAH e do autismo. Eles têm um intestino inflamado. E a pergunta é, por que eles têm um intestino inflamado? Eu lembro, pessoal, que eu cheguei na casa de um amigo nosso, lá de Roças Velhas. Roças Velhas é um povoado que tem aqui no Pernambuco, no interior. E eu cheguei na casa desse amigo meu, e aí ele tem um neto, uma criança que tem um grau de autismo, né? E aí eu cheguei, pessoal, fui dar um abraço nele. Você vê, ele é autista e ele não abraça ninguém. Quando ele me viu, ele me deu um abraço. E eu fui dar um abraço nele, ele veio. E a mãe dele disse: Wellington, eu não sei como é que ele abraça você, porque ele só abraça você desse jeito. Ele diz assim: ele só abraça você. É uma criança linda, pessoal. Inclusive ontem estive lá na casa deles. É uma família muito especial. Lili Nanã, seja bem-vinda. Lili Nanã 25, né? Seja bem-vinda. Nutri Dava Amorim colocou. Isso mesmo, recentemente conheci uma criança autista que só tomava leite e nada mais. Exato. Porque as crianças autistas, elas têm essa maior vontade por alguns alimentos, que é os que mais prejudicam a eles. Exatamente isso. Inclusive, pessoal, eu meio que me autodiagnostiquei com um certo grau de autismo. Depois que eu fui estudando, eu comecei a ver que eu também tinha um grau de autismo, um grau mais leve,
obviamente, mas as coisas começaram a se encaixar. Ednei Dávila Oficial perguntou assim: qual autoimune você tem? Muito bem, Ednei, ótima pergunta. Quem me acompanha aqui já sabe que eu conto sempre um pouco da minha história, né? Porque a gente tem uma história na medicina, tem uma história na nutrição, temos uma história com as terapias integrativas. Quem me acompanha aqui já sabe que eu nunca fiz parte dos meus planos estudar nutrição, estudar medicina, estudar as terapias naturais, nunca fez parte, mas de fato a minha saúde começou a ir por água abaixo, né? Eu tive um estilo de vida muito péssimo. Para vocês terem uma ideia, eu também só comia porcaria, só comia besteira, né? E eu estudando vi que isso tem muito a ver exatamente com o autismo, tem muito a ver com as doenças autoimunes, né? Então, respondendo, Ednei, a sua pergunta, eu acabei desenvolvendo, Ednei, não apenas uma doença autoimune, né? A primeira doença autoimune que eu descobri foi a doença celíaca, né? A doença celíaca é um distúrbio autoimune no qual toda vez que você ingere glúten, o seu corpo ataca algumas partes do corpo, principalmente o intestino delgado. Vale uma observação aqui, pessoal. Na doença celíaca, o seu corpo não ataca apenas o intestino delgado. Alguns pesquisadores que se dedicaram a isso provam isso, tá? Então, muitas pessoas estão esperando fazer biópsia do duodeno para provar se é celíaco ou não. Não, isso é a maior cilada que existe, tá? Porque vários pesquisadores já provaram que a doença celíaca, o seu organismo pode atacar fígado e outros órgãos, não apenas o intestino delgado, entende? Então a doença celíaca é um problema autoimune sistêmico que causa emagrecimento, desnutrição e etc. A primeira doença autoimune que eu descobri foi a doença celíaca. Quais os sintomas que você tinha, Wellington? Pessoal, eu sempre comi muito glúten, né? Eu sempre comi muito glúten, eu sempre comi muita porcaria, pessoal. Muita porcaria, sabe? E essas porcarias que eu comi, eu também nasci cesáreo, eu também não fui amamentado corretamente. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas nascer cesáreo e não ser amamentado já abre portas para inúmeras doenças. Inúmeras doenças. Por que, Wellington? Porque quando você não é amamentado corretamente, você não nasceu normal, você não pega as bactérias do leite da mãe e você não pega as bactérias vaginais da mãe. E com isso você já nasce com disbiose. E tem um livro muito bom, inclusive eu tenho ele aqui. Depois eu vou mostrar para vocês, né? Onde é que está esse livro. O nome do livro, pessoal, é 10% humano. E nesse livro a autora vai provar exatamente isso. Vai provar da importância da microbiota intestinal no autismo, no TDAH, nas doenças autoimunes, nas alergias. Então eu, infelizmente, eu nasci cesáreo, não fui amamentado. E isso contribuiu bastante para que eu fosse uma criança muito frágil, muito vulnerável, porque a microbiota intestinal, ela é muito, muito, muito importante. Muito importante. Então eu já nasci com disbiose, né? A disbiose é exatamente esse desequilíbrio bacteriano, tá? E essa disbiose pode acontecer em qualquer parte do nosso organismo, mas a disbiose que eu estou falando aqui é a disbiose intestinal. Quando a gente não pega as bactérias da mãe e do leite, através do leite materno e da vagina da mãe, a gente já nasce exposto a micro-organismos muito, muito maléficos, entende? Então, isso eu acabo descobrindo doença celíaca, respondendo Ednei ainda. Ednei, eu não desenvolvi apenas uma doença autoimune. Na verdade, estudando bastante, eu descobri que as doenças autoimunes andam em bando. Ou seja, se você tem uma doença autoimune, geralmente você tem mais, pelo menos 3, 4, 5 doenças autoimunes. Só que muitas vezes você só foi diagnosticado com uma porque é aquela que prevalece. Então as doenças autoimunes, elas caminham em bando. Quando eu comecei a descobrir isso, infelizmente, eu já estava no aspecto da autoimunidade. O aspecto da autoimunidade é parecido com o aspecto autista, é como que fosse um termômetro, tem um grau, sabe? E aí eu fui avançando nesse aspecto da autoimunidade e fui piorando, né? Porque eu não sabia como tratar as doenças autoimunes, eu não sabia como frear as doenças autoimunes, eu não sabia nem o que era doença autoimune no início, né? Então, infelizmente, as doenças autoimunes foram chegando, mas a primeira que eu descobri foi doença celíaca.
Depois eu comecei a ver que eu tinha sintomas de lúpus. Aí eu vi que eu tinha desenvolvido lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus que eu comecei a descobrir, eu tive muito cansaço, eu emagreci bastante, eu tive pancreatite, eu tive sintomas também de apendicite, eu tive muitos sintomas muito loucos, eu tive psicose lúpica, eu tive uma série de problemas, pessoal, muita alergia, eu tinha muita alergia. Então assim, eu comecei a descobrir que eu tinha lúpus, desenvolvi lúpus, né? E um dos sinais que eu começou a juntar com o lúpus foi também um monte de nódulos aparecendo pelo corpo, nódulos linfáticos, né? Que é o que nós chamamos de linfonodos. Os nódulos linfáticos fazem parte do sistema linfático, que é o nosso sistema de defesa. É muito bem feito o nosso organismo, né? E eu comecei a ver que eu tinha vários nódulos aumentados pelo corpo, tá? E esses nódulos estão relacionados com as doenças autoimunes, estão relacionados com linfoma, estão relacionados com leucemia, né? Inclusive eu fiz biópsia, eu fiz cirurgia, eu fiz punção, aqui no meu pescoço tem um cortezinho que eu fiz lá no Hospital do Câncer de Pernambuco, fiz punção também, fiz no Ceará, fiz lá em Juazeiro do Norte, né? E fiz um monte de coisa, pessoal, né? Então eu comecei a ver que eu tinha doença celíaca, lúpus, e não parou por aí. E aí eu comecei a ver que eu tinha um problema autoimune na tireoide. E aí eu comecei a ver que meu olho ele começou a ficar, ele tinha momentos que ele ficava mais grande para fora. E aí eu fui estudando e eu vi uma das doenças autoimunes causada exatamente por um ataque na tireoide, né? E eu comecei a estudar e eu vi que eu tinha muitos sintomas parecidos com doença de Graves, né? O olho começa a aumentar, principalmente quando há um desequilíbrio, né? Então eu fui começando a ver que minha tireoide também estava sendo destruída, eu tive uma inflamação na tireoide um período. Então assim, eu comecei, pessoal, fui no fundo do poço quando se fala em saúde, né? Não é à toa que o nome do nosso Instagram aqui não era o Wellington Clemente 2.0, né? O nome do nosso Instagram era exatamente Guerreiro Autoimune, né? Por que Guerreiro Autoimune? Porque eu cheguei ao fundo do poço nas doenças autoimunes e somente um milagre para me fazer levantar, somente um milagre para me fazer voltar a ter uma vida normal. Então, pessoal, eu perdi a esperança de trabalhar, eu perdi a esperança de casar, né? Uma coisa que quem é solteiro, que quer construir família, quer casar, né? Então, perdi a esperança em muitas coisas quando eu estava bastante doente. Então, assim, eu desenvolvi doença celíaca, desenvolvi problema na tireoide, autoimune, né? Possivelmente uma doença de Graves. Eu não fui perder meu tempo fazendo exames, pessoal. Essa é uma coisa que eu vou até abordar com vocês. Aí, lúpus, eu desenvolvi retocolite ulcerativa, pessoal. Como foi que eu descobri que eu tinha retocolite ulcerativa? Pessoal, eu estava na minha casa algumas vezes e eu comecei a sentir uma dor no umbigo descendo. Uma dor horrível. Parecia que estava furando o meu intestino, sabe? E essa dor, quando eu era criança, eu já tinha tido algumas vezes. Mas, enfim, quando eu comecei a ficar mais velho, essa dor começou a aumentar. E eu tinha muito intestino preso, passava dias. As fezes às vezes saíam escuras. E aí, estudando, depois eu descobri que as fezes escuras têm uma relação muito grande com o sangramento intestinal, né? E aí, pessoal, eu comecei a ver que eu tinha retocolite ulcerativa. Então, pessoal, eu tive muita crise. Se vocês verem minhas fotos aí, vocês vão entender a que ponto eu cheguei. Minha família viu a que ponto eu cheguei, sabe? Então, eu me tornei um guerreiro autoimune, né? Não é à toa que os meus pacientes, eu sempre digo a eles, vem muito paciente com problema autoimune para mim, né? Porque geralmente eles vão para todos os médicos, a maioria dos médicos, e ninguém resolve, muitas vezes. Então, eu tenho muitos pacientes com problemas autoimunes, aí no Brasil afora, porque eu me tornei meio que um especialista em doenças autoimunes. Não apenas de forma teórica, mas de forma prática e de forma em que eu tenho experiência real sobre a autoimunidade, tá? Então, assim, só para responder a sua pergunta, eu desenvolvi alguns problemas autoimunes, tá? E se a gente não freia esse processo autoimune, a gente vai desenvolvendo cada vez mais problemas autoimunes, tá bom? Então, eu digo à pessoa o seguinte, chega uma hora que você tem que parar de procurar qual doença você tem.
Você tem que começar a aprender a mexer nas causas das doenças, aprender o caminho da saúde e não ficar perdendo tempo apenas com exames. Não estou falando que exame não é importante, tem sua importância, mas o que a maioria das pessoas fazem hoje é bizarro, fica só gastando tempo com dinheiro e tempo com exames de forma errada. Eu digo à pessoa, você tem que começar a se cuidar, porque exame não trata nada, exame apenas diagnostica e muitos exames dão falsos positivos e falsos negativos. Tem muita gente fazendo exame e os valores de referência estão errados, então elas estão doentes e não sabem por que estão doentes. Tá bom? Muito bem, dá uma olhadinha nos comentários. Roseli colocou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sempre é hereditário, autismo não? É isso? Não. O TDAH não é hereditário também. Não é. Isso é um mito, tá? TDAH não é hereditário, assim como autismo não é hereditário, só para vocês entenderem, tá? Tem a sua porcentagem hereditária, tem sua porcentagem genética, tem, mas o grande mola mestra que vai definir se a pessoa vai ter um TDAH ou autismo é a epigenética. A epigenética é quando o bebê está na barriga da mãe, qual foi a alimentação da mãe, quais foram a exposição que a mãe teve a toxinas, tá? A exposição que a mãe teve a parasitas e etc. Você está entendendo? Então isso é importante vocês entenderem. Essa questão que é hereditário, tem muita coisa que não é verdade, tá bom? É a epigenética, e aí junta com outros fatores, quando o bebê nasce, tá? Já o nascimento cesáreo, sem ser amamentado, aí junta com a mãe, muitas vezes dá glúten à criança nos primeiros 2 meses, aumenta a chance dela ter o TDAH, dela ter o autismo, dela ter um problema autoimune, aumenta muito a chance, tá? Primeiro porque o glúten, ele tem uma proteína chamada de gliadina. Essa gliadina por si, ela ativa a zonulina. A zonulina, ela faz com que as junções estreitas do intestino delgado se abram, que são as tight junctions em inglês que nós chamamos. E aí o glúten, por conta da gliadina, ele abre essas junções estreitas e aí acaba entrando para o sangue partículas de alimentos não digeridos que não era para entrar. E esse é o fenômeno que nós chamamos do leaky gut syndrome, a síndrome do intestino hiperpermeável. É por isso que aí começam as doenças crônicas, problemas autoimunes, alergias e etc. Tá? Lúcia Amorim colocou, faz todo sentido, gente. Também acompanho crianças com autismo e TDAH, tanto na saúde como na educação. Sedney de celíaco, acho que eu também tenho, meu duodeno é inflamado. Eu também nasci de cesariana, a Dava Amorim colocou, o aleitamento materno exclusivo até pelo menos os 6 meses evita diversas patologias futuras. Muito bem. Sandra Mendes perguntou, como você tratou? Muito bem, boa pergunta. Chegou Edgar Amorim aqui, não sei se Edgar já saiu, disse Maria, como você tratou? Muito bem. Rejane, eu tô vendo os comentários agora, pessoal, porque a gente começar a falar e depois é que vai ver nos comentários. Lúcia Amorim, infelizmente a medicina convencional não resolve esses problemas, apenas um tratamento integrativo pode resolver. A Dava Amorim colocou, nossa, os sintomas de verticulite, de retocolite realmente são muito pesados mesmo, são mesmo, viu? Exatamente, é só maquiagem do sintoma, é preciso tratar a causa. Dava Amorim colocou, você acredita na remissão da doença celíaca? Dava, a remissão da doença celíaca, ela é o seguinte, não pode consumir glúten. E tem um detalhe, pessoal, não é apenas o glúten que causa problema. Essa é uma grande mensagem que eu tenho levado para as pessoas. Quando você tem uma doença celíaca e outros problemas autoimunes, o seu corpo acaba confundindo com glúten outras proteínas. Acaba confundindo com glúten arroz, acaba confundindo com glúten centeio, cevada. Obviamente, cevada tem glúten, então vou tirar a cevada desse meu argumento. Tá? Vou voltar aqui. Arroz. Vamos lá. Vou falar outras coisas para vocês entenderem. Não vou falar nem se tem cevada que já tem glúten, né? Mas vamos lá. Outros alimentos que vocês nem imaginam que seu organismo pode confundir. Arroz, milho, amaranto, painço. Porque os cereais, pessoal, eles acabam quando seu intestino está com o intestino hiperpermeável, os cereais eles acabam confundindo o seu organismo. Isso eu aprendi estudando bastante com os americanos. Eu estudei muito para entender isso.
Luciana Cândido, seja bem-vinda. Boa noite. Pessoal, envie essa live para pelo menos 10 pessoas que vocês conhecem. Envie essa live para pelo menos 20 pessoas que vocês conhecem, que é um assunto muito importante, né? Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conhecimento, melhor, tá? Esse conhecimento aqui, eu digo a você, pode transformar a sua vida. Afinal de contas, vocês perguntaram como você tratou, como você se tratou, né? São boas perguntas, né, pessoal? Ótimas perguntas. E como Lúcia Amorim colocou, né? É exatamente tratamentos integrativos, é a medicina integrativa, tá? É uma visão integrativa do negócio. Quando nós falamos em doenças autoimunes, quando nós falamos em autismo, tá? Aí você diz, você fala sobre autismo e está falando muito sobre doença autoimune. Por que eu estou falando sobre doença autoimune? Porque o autismo também é um problema autoimune. Entende? O autismo é um problema autoimune também. Quando você atende isso, a chave vira. Por que a chave vira? Porque o tratamento do autismo também vai ser muito semelhante com o tratamento das doenças autoimunes. Muito semelhante. Como é que você trata as doenças autoimunes, Wellington? É curando o leaky gut syndrome. É o intestino hiperpermeável. Você tem que curar o intestino vazante. Wellington, como é que cura o intestino vazante? Basicamente, eu me baseio nos 4 R's da medicina funcional. É o retirar, é o reparar, é o reinocular e é o restaurar. São os R's da medicina funcional que buscam curar o intestino hiperpermeável, leaky gut syndrome, e curando esse intestino vazante, curando esse intestino inflamado, você vai ver que os sintomas das doenças autoimunes vão começar a ir embora. Por que os sintomas das doenças autoimunes vão começar a ir embora? Porque você está tratando a causa. Jane Medeiros, boa noite, seja bem-vinda. Então assim, quando você começa a tratar a causa, a artrite entra em remissão. Quando você começa a tratar a causa, o lúpus entra em remissão. Quando você começa a tratar a causa, a tiroidite de Hashimoto, que é um problema autoimune na tireoide, entra em remissão. Tá? Então, assim, quando você vai na causa do seu organismo, entra em remissão. Wellington, o que é remissão? Remissão é você ficar sem nenhum sintoma. Tá? Remissão é você ficar sem nenhum sintoma. Então hoje eu ensino as pessoas a como tratar as causas das doenças, e tratando as causas das doenças, você entra em remissão, você vive uma vida normal, dependendo do diagnóstico que você teve. Artrite, fibromialgia, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, esclerose múltipla, esclerodermia, eu poderia continuar falando. Tá? Então assim, veja como esse conhecimento é importante que as pessoas tenham. Vejam como esse conhecimento é libertador, porque as pessoas estão aí tomando um monte de drogas, as pessoas estão aí correndo para os médicos e as doenças não estão sendo tratadas à causa. E por não serem tratadas as causas, as pessoas não melhoram. Elas não entram em remissão. Eu quero que vocês gravem esse nome, remissão. Deus é tão bom que Ele nos deu a remissão. A remissão é o que, Wellington? Se você tratar a causa das doenças, os sintomas vão embora. No caso das doenças autoimunes, os anticorpos baixam. Entende? Agora, se você vacila, volta a fazer as coisas erradas, começa a comer o que não presta, começa a negligenciar a sua saúde, o problema volta. Aí você diz, Wellington, não foi curado não? Olha, Deus é bom demais. Deus coloca remissão. Se você se cuidar, você pode ter a doença que você tiver. Veja bem, eu estou falando aqui de doenças crônicas. Eu estudo muito sobre isso. Só para vocês terem ideia, eu tenho livros e mais livros que eu já comprei, já li, já artigo científico, curso, faculdade, muita coisa. Tá? Para provar, para entender como surgem as doenças e para a gente não ficar tratando sintoma. A medicina convencional fica tratando sintoma. Tratando sintoma, tratando sintoma, tratando sintoma. Aí alguém pode se levantar e dizer, Wellington, isso é conversa fiada, isso é charlatanismo. Eu vejo algumas pessoas ignorantes falando o seguinte, isso aí é conversa fiada, isso é charlatanismo. Eu digo, charlatanismo? Será que a minha história de vida é charlatanismo? Alguém que desenvolveu doença celíaca, problema autoimune na tireoide, lúpus eritematoso sistêmico, retocolite ulcerativa e dentre outras coisas. Dentre outras coisas. Será que isso é charlatanismo?
Um cara que conseguiu recuperar a saúde, isso é charlatanismo? E eu consegui recuperar minha saúde não foi tomando drogas, não foi tomando corticoide. Porque diante dos diagnósticos que eu tive, que eu descobri, se eu fosse ouvir os médicos, se eu fosse ouvir a medicina convencional, sabe quem eu seria hoje? Um cara cheio de corticoide, se eu estivesse vivo. Se eu estivesse vivo. Já para vocês terem uma ideia. Então, quando eu estou falando da internet, da importância de você tratar as causas das doenças, quem não me conhece acha que eu estou inventando moda. Quem não me conhece acha que eu estou querendo chamar a atenção. Eu não precisava disso. Eu não precisava estar aqui. Eu não precisava estar falando de saúde aqui. Eu faço outras coisas. Sabe? Então, por que eu faço o que eu faço? Eu faço o que eu faço porque eu descobri um conhecimento que pode transformar a vida das pessoas, que pode ajudar as pessoas a terem saúde, tá, pessoal? Então, o movimento que eu faço, a imersão em nutrição para todos, os movimentos que eu faço porque eu sei do poder da medicina integrativa. Eu ia para os hospitais, pessoal, várias vezes, muito doente, morrendo de falta de ar. Eu quase morri de asma, eu quase morri de alergias. Eu desenvolvi alergias a vários alimentos. Inclusive, a alergia alimentar é um dos sintomas clássicos das doenças autoimunes. As alergias alimentares é um dos sintomas do lúpus. A alergia alimentar é um dos sintomas das 159 doenças autoimunes catalogadas, como é o caso da fibromialgia também. Maria Zilma, seja bem-vinda, boa noite. Tá? Então, esse conhecimento transforma a vida das pessoas. Agora, a pessoa tem que se decidir se vai acreditar ou não. Eu não tenho tempo para estar provando tudo para todo mundo. Eu não tenho tempo para estar desenhando as coisas, sabe? Então, assim, pessoal, quem nos conhece sabe que uma das coisas que eu prezo muito é pela verdade, é pela sinceridade, é pela coerência, sabe? Então, eu digo isso com muita humildade para vocês. Então, saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde, né? Eu aprendi isso da pior forma, assim como a maioria das pessoas aprende da pior forma. Você não cuida da sua saúde e de repente você fica doente, se arrebenta. E só vem para a medicina integrativa quem já tentou de tudo, sabe? Só vem para a medicina integrativa quem já foi para um médico, foi para outro, fez de uma coisa, fez de outra. Só vem para a medicina integrativa, para essa área integrativa, quem já tentou de tudo. Quem ainda tem esperança que os remédios resolvem as coisas, está tomando um monte de remédio aí. Mas quem já entendeu que não é assim, está aprendendo a cuidar da saúde hoje. E aprender a cuidar da saúde, pessoal, é uma das coisas mais importantes que você deve aprender. Eu sempre falo essa frase do Sócrates, né? O Sócrates, ele dizia, saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Sabe? E o tanto de gente que está gastando dinheiro à toa com remédios, com exames caros e continuam doentes é impressionante. É impressionante. Então, assim, a indústria farmacêutica, ela não está preocupada. Seja bem-vinda, Adriana Magalhães, seja bem-vinda, Gillian Ronsato. Então, a indústria farmacêutica ela não está preocupada em tratar as causas das doenças. Se você ainda acredita que a indústria farmacêutica vai lhe ensinar a tratar as causas das doenças, você pode ter o cavalo da chuva. Não tem esse ditado? Por quê? Você acha que a indústria farmacêutica ia vender a galinha de ovos de ouro? A indústria farmacêutica lucra muito dinheiro por ano, pessoal. Muito dinheiro. Então, a indústria da doença, ela traz muito dinheiro, traz muito lucro. Tá? Então hoje, se você não aprender a cuidar da sua saúde, você vai ficar dependendo dos outros, terceiros sempre. Né? Então assim, pessoal, eu estou aqui na internet, eu dou palestra constantemente, estou sempre viajando, porque eu quero que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Tá? Obviamente, saúde é assim, gravem essa frase. Gravem essa frase, pessoal. Gravem essa frase, por favor. Saúde vai embora a cavalo e volta a pé. Saúde vai embora a cavalo e volta a pé. Quanto mais você demorar para cuidar da sua saúde, mais você vai demorar para recuperar a sua saúde. Saúde vai embora a cavalo e volta a pé. Volta a pé. Você está entendendo?
Então você tem que começar a aprender a cuidar da sua saúde. Nádia Lobão, seja bem-vinda, boa noite. Luz colocou: a indústria está interessada apenas em lucratividade. Eu lembro, pessoal, que eu estava trabalhando na farmácia uma vez e aí eu vi as pessoas vindo comprar para mim remédios para pressão, remédio para diabetes, remédio para depressão, remédio para tireoide. Minha gente, eu vendo aquilo ali, eu fiquei assim, com uma sensação de culpa muito grande. E essa sensação de culpa não me deixou ficar na farmácia. Elisângela Nogueira, boa noite, seja bem-vinda. E aí, pessoal, chegou uma hora que eu disse: eu vou sair dessa farmácia. E aí eu disse para a dona da farmácia o seguinte: olha, eu vou começar a ensinar as pessoas a como tratar as causas das doenças de forma natural. Aí ela olhou para mim assim e disse: é mesmo? Tá certo, só não pode ser aqui. E aí, pessoal, isso foi um dia antes de mim sair da farmácia. Aí quando foi no outro dia eu saí da farmácia. E não dá pra mim trabalhar vendendo drogas, não dá. Meu caminho é outro. Quando eu comecei a entender a medicina integrativa, essa área funcional, que há tanta perseguição também, sabe? O sistema é cruel, o sistema odeia os tratamentos naturais, odeia os tratamentos naturais, odeia. Não pode ser patenteado. Sabe por que não pode ser patenteado? Porque a indústria farmacêutica só pode patentear algo que não é da natureza. E aquilo que não é da natureza é o quê? É um ET. Por isso que quando você toma remédio farmacêutico, drogas, você tem efeitos colaterais. Porque não tem na natureza. Você está entendendo? Agora, quando você usa a farmácia de Deus, é certivo, é certeiro. Pá! Você está ali com a arma, e aí você tem um alvo para acertar, e você é certeiro. Pá! Você está entendendo? A maioria das pessoas que estão afadigadas, cansadas, elas estão com deficiência de vitaminas, elas estão desnutridas, elas estão intoxicadas. Não é falta de remédios, não é falta de drogas, é falta de nutrientes. As crianças autistas que estão aí, muitas vezes elas estão com deficiência de nutrientes. Os diagnósticos de autismo que tem aí, muitas vezes é uma criança cheia de parasitas. É uma criança que tem excesso de telas. É uma criança que está contaminada com mercúrio, com alumínio, com arsênico, com chumbo. Eu poderia continuar falando. É uma criança que está cheia de metais tóxicos. E aí não tratam a causa e a criança não melhora. É uma criança que tem o intestino inflamado, hiperpermeável. Ela é uma criança que tem disbiose. É uma criança que tem um desequilíbrio bacteriano nos seus intestinos. E esse desequilíbrio bacteriano causa uma série de problemas. Afinal de contas, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E alguns pesquisadores já chamam de primeiro cérebro. Se seu intestino não está bem, sua mente não está bem. É por isso que a maioria das pessoas que vão para psicólogo, psiquiatra não melhora da ansiedade, não melhora da depressão, porque o intestino continua inflamado. E o pai da medicina moderna, chamado Hipócrates, já dizia isso há 4.000 anos antes de Cristo. Todas as doenças começam no intestino. Os chineses já diziam isso há 5.000 anos atrás. Todas as doenças começam no intestino. E a ciência hoje está comprovando de forma mais embasada, porque antigamente não tinha microscópio, antigamente não tinha como você comprovar suas ideias, muitas vezes. Hoje a ciência está provando o impacto da saúde intestinal na saúde sistêmica. É por isso que todo paciente que vem para mim, pessoal, o primeiro objetivo meu é curar o intestino dele, é curar o intestino. E eu vou dizer para vocês, poucas pessoas sabem, entendem de intestino. Poucas pessoas sabem. Poucas. Porque o intestino, ele está muito relacionado com uma individualidade de cada pessoa. O intestino está relacionado com uma individualidade bioquímica de cada pessoa.
Então, muitas vezes, um alimento para uma pessoa é remédio, esse mesmo alimento para outra pessoa é veneno. Inclusive coisas naturais. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu estou tomando aqui, eu terminei de tomar um chá de gengibre. Gengibre para mim pode ser remédio, mas para você pode ser veneno. Por quê? Dependendo da sua individualidade bioquímica, o gengibre pode fazer mal a você. Dependendo da sua individualidade bioquímica e biofísica, o gengibre, o alecrim, até o açafrão, que é um poderoso anti-inflamatório. Tem algumas pessoas que não se dão. Por que não se dão? Porque é individualidade bioquímica. Vou dar só um exemplo. Quando o nosso intestino está inflamado, acontece essa hipermeabilidade intestinal e entra na corrente sanguínea coisas que não era para entrar. Então, se uma partícula, dá um exemplo, de gengibre entra no intestino de uma forma errada, acontece uma resposta autoimune ao gengibre. Então, cada vez que você consumir o gengibre vai lhe dar reações. Então, essa aqui é uma sacada muito importante que eu estou falando para vocês. É individualidade bioquímica, pessoal. Cleonice, boa noite, querida, seja bem-vinda. Potira Meirelles, seja bem-vinda, boa noite. Então, a individualidade bioquímica é fundamental nós entendermos. Você está entendendo? Agora você vai no médico, você vai no nutricionista, muitas vezes é cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. É a mesma coisa para todo mundo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não é à toa que a minha anamnese que eu faço, pessoal, nas pessoas, é complexa. Eu pergunto muita coisa para a pessoa. Então eu faço BIDORT Orient Test. BIDORT Digital Orient Test é um teste que nós usamos biofísico, tá? A biorressonância é uma ótima ferramenta, né? Eu sou apto também para fazer biorressonância. Sou terapeuta, né, integrativo, tenho curso na biorressonância. Então, assim, mas assim, pessoal, por que eu estou falando isso para vocês? Porque para tratar a saúde das pessoas, você tem que ter uma visão integral, você tem que estar sempre aprendendo, sempre estudando. Pessoal, isso é uma coisa que eu não gosto, ele estar medindo força com ninguém. Eu não gosto. Tássia, seja bem-vinda, boa noite. Eu odeio estar medindo força. Então esse conhecimento que eu estou falando aqui para vocês, eu procuro pessoas leigas, porque eu não quero estar medindo força com médicos, tá? Então, só para a gente entender. Então eu não gosto de estar medindo força com médico, eu não gosto de estar medindo força com terapeutas, com outras pessoas da área da saúde, porque eu não estou aqui para mostrar que sou melhor do que ninguém, né? Eu estou aqui para fazer meu papel, meu trabalho. Então não gosto de estar medindo força com profissionais de saúde. Não gosto. Não estou aqui para provar nada para ninguém, eu estou aqui para ensinar o que eu sei, estou sempre aprendendo, né? Inclusive aprendo muito com os meus pacientes, né? Então, por exemplo, tem coisas que algumas coisas médicas que eu nem entro, só para vocês terem uma ideia. A Lucy colocou, já precisei suspender açafrão de 2 pacientes, pois não se sentiram bem. Outras não pude prescrever por causa de algumas particularidades. Exato. Então é exatamente isso, né, Lucy? É a individualidade bioquímica, que é exatamente, cada organismo é único. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, tenho uma série de coisas que eu não me dou muito bem, né? Como é o caso, eu não me dou muito bem. A gente que tem uma tendência a alergias alimentares, a gente que tem uma tendência a autismo e TDAH e doenças autoimunes, a gente tem uma maior tendência a alergias, né? Então eu, por ter tido um histórico aí onde eu não cuidava da minha saúde, eu tive uma tendência maior a ter inúmeras alergias, né? A própria retocolite ulcerativa, ela contribui para muitas alergias alimentares, né? Então eu tenho essa tendência a desenvolver alergias alimentares. Obviamente eu sei me cuidar, né? Aprendi a me cuidar, graças a Deus. E, pessoal, esse conhecimento é libertador, pessoal. Inês, seja bem-vinda. Esse conhecimento é libertador. Vai aqui embaixo, cada um de vocês, envia essa live para pelo menos 20 pessoas que vocês conhecem, manda para essas pessoas. Esse conhecimento é poder, pessoal. Mas eu não quero que você apenas tenha muito conhecimento aqui. Isso tem muita gente que já tem. Eu quero que você tenha conhecimento aqui e comece a praticar.
Você está entendendo? Você deve ter conhecimento aqui e ação. Você deve ter conhecimento aqui e ação. Porque conhecimento em si não é poder. Agora, conhecimento e ação é poder. Você está entendendo? Então, assim, meu objetivo não é que as pessoas fiquem mais inteligentes apenas. O meu objetivo é que as pessoas aprendam a tratar as causas das doenças e comecem a fazer o que tem que ser feito. Você está entendendo? É agir, pessoal. Agir. Não é a pessoa mais inteligente que me impressiona. É a pessoa que mais pratica que me impressiona. Sabe? Eu tenho um paciente que ele todo dia ele me manda mensagem correndo. Ele manda uma mensagem correndo, fazendo corrida. E eu estou muito feliz por ele. Muito feliz por ele. Porque ele vai ter um resultado lindo. Inclusive, a gente tá com a foto dele antes e vamos colocar a foto dele depois, só para vocês terem uma ideia do poder da medicina integrativa. Eu estou muito feliz por ele, sabe, pessoal? Porque quando você tem pacientes, e os meus pacientes, todos eles são assim, os que vêm para mim, pessoal, são os melhores. Por quê? Porque eles vêm decididos, eles já sabem o que querem, né? É igual o cara e a mulher, o rapaz, o casal que não sabe o que quer, não sabe se vai casar, não sabe se vai ficar junto, não vai dar certo, né? O cara que quer a moça e tal, tá interessado na moça, mas fica no muro, a moça também em cima do muro. Então, assim, os pacientes que vêm para mim, pessoal, eles geralmente, eles vêm decididos. E eu tenho uma conversa com eles antes. Eu digo para eles o seguinte: o seu dinheiro é importante para você, o seu tempo é importante para você, o meu tempo é importante para mim, portanto, não venha perder tempo comigo. Você só vem para mim, você só vai fazer esse tratamento se você realmente estiver disposto a fazer acontecer. É por isso que os que vêm para mim, pessoal, eles vêm com gosto de gás. E os resultados são maravilhosos. Por quê? Porque eles estão decididos, pessoal. Isso é muito importante de eu compartilhar com vocês, de mim compartilhar, né? Só que a maioria dos meus pacientes são muito vergonhosos. Eles não gostam de se expor. Então, às vezes, eu peço para eles fazerem um vídeo falando um pouquinho do tratamento, mas eles não gostam de se expor. Meus pacientes são muito tímidos, né? Então, eu sou muito privilegiado, porque eles confiam muito em mim, né? A pessoa que é muito tímida não quer se expor, tudinho, né? Então, assim, a gente tem muitos resultados positivos, pessoal. Pessoas incríveis que Deus colocou aí na nossa vida para ter a oportunidade de cuidar, de ajudar. Então, pessoal, eu criei um projeto chamado Nutrição para Todos e o objetivo desse projeto é levar um conhecimento de saúde integrativa para o máximo de pessoas, né? Mas, mais uma vez, só para vocês entenderem, eu não faço o que eu faço para competir com ninguém, né? Para competir com um nutricionista, competir com um médico, ficar criando problema. Não faço isso. Eu procuro leigos, tá? Dânia, seja bem-vinda. Francisca, seja bem-vinda, tá? Então, a minha missão é ajudar as pessoas a terem saúde de forma adequada. E minha missão é ajudar as pessoas a terem saúde de forma mais natural possível. Porque com os tratamentos naturais, seu corpo tem um maior equilíbrio, seu corpo tem uma maior homeostase, tá? As drogas farmacêuticas, como é o caso do omeprazol, pantoprazol, losartana e etc., imunossupressor, que é o corticoide, paracetamol, amoxicilina, essa banda de coisa aí, eles causam muitos danos na nossa saúde. Eles destroem a nossa microbiota intestinal, eles causam toxicidade hepática, eles causam toxicidade renal, eles causam dano cerebral, eles causam uma série de consequências, de efeitos colaterais no nosso organismo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Ednei perguntou o seguinte: então devemos evitar de comer arroz, feijão e lentilha? Muitas pessoas sim, Ednei, muitas pessoas sim, muitas pessoas. Mas elas não sabem disso, elas continuam comendo, tá? Inclusive, Ednei, tomate, batata inglesa, tá? Tomate, batata inglesa, pimentão, tudo isso para pessoas com doença autoimune no início devem ser eliminados na dieta de eliminação. Aí depois da dieta de eliminação, a pessoa vai fazer uma dieta de reintrodução para entender quais são os alimentos que ela consegue tolerar. Tá? Tudo isso nas nossas consultas
e nas nossas mentorias, tá? Mentorias que é a mentoria Saúde 2.0, que de vez em quando abre vagas. E aí, quando abre vagas, a pessoa tem a oportunidade de caminhar comigo por pelo menos 30 dias. Inclusive, em setembro, nós vamos abrir vagas para a mentoria Saúde 2.0. Ednei perguntou assim, comer quais coisas de manhã e no almoço e no jantar? Ah, cara, comida de verdade, tenho que comer, né? Mas tem que avaliar você, tem que avaliar seu caso, né? Não adianta eu te dizer aqui que você vai comer uma coisa se eu não te conheço. Ah, Ednei, vai comer isso aqui? Não, eu tenho que te conhecer. Tá? Ednei perguntou, vai sobrar para quais alimentos? Eu, calma, você vai entender. Lúcio colocou, você vai muito além, pelo seu esforço e humildade. Tem um enorme potencial, ainda vai mudar muitas vidas. Obrigado, Lúcio, obrigado. Assim seja, viu? Também vejo isso em você, parabéns, viu? A Ednei colocou, eu como tapioca com 1 ou 2 ovos. Pessoal, quando eu comecei a descobrir que os ovos estavam me fazendo mal, foi uma resenha. Pessoal, teve uma época que eu comia 12 a 14 ovos por dia. Eu lembro, pessoal, que as últimas vezes que eu comi ovos faz mais ou menos 2 anos e meio. 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos e 6 meses atrás, eu comi muito ovos. Eu comprava tinha um baldezinho assim, eu ia na casa de minha avó, da minha cunhada, e aí, pessoal, eu comprava um monte de ovo caipira. No café da manhã era no mínimo 5 ovos. Eu comi muito ovo, e aí eu descobri que os ovos acabaram me fazendo mal. Eu comi tanto, né? Também tem essa questão da constância. Se eu ficar comendo muitas vezes um alimento, acaba aumentando a chance de desenvolver uma sensibilidade alimentar, aumentar uma intolerância alimentar, uma alergia alimentar, devido à constância. O intestino está inflamado, está com hiperpermeabilidade. Se está comendo um alimento com frequência, a chance de entrar alguma proteína ali mal digerida no sangue é muito grande, e aí seu corpo desenvolve anticorpos, sabe? Então, assim, eu lembro que eu tive que parar de comer ovos, e não foi fácil para descobrir, não, que eu tinha que parar. Mas... Então, assim, pessoal, eu sou a cobaia quando se fala em saúde, né? E, de fato, quando a gente começa a cuidar da nossa saúde, pessoal, nosso corpo ele começa a entrar em equilíbrio, homeostase, né? E, então, assim, para a gente cuidar da saúde, a gente tem que aprender, tem que botar a mão na massa. Eu tenho dois implantes para fazer aqui, ó, é o espaço que tem, tá vendo? Eu tenho 2 implantes para fazer, um aqui e um aqui em cima, aqui desse lado. Eu tinha um canal, pessoal, desse lado aqui. E aí, quando eu descobri os malefícios do canal dentário, na época, eu não pensei 2 vezes, eu mandei arrancar o canal. Eu arranquei em Serra Talhada o canal. Eu arranquei lá naquela clínica Sorriso, lá da esquina, quem conhece, né? Daniele Caetano, seja bem-vinda, boa noite. Arranquei um canal, pessoal, mas eu arranquei erradamente, porque quando você arranca um canal, um dente, na verdade não é só o canal, mas quando você arranca um dente, se for um dentista que não entende, ele acaba deixando uma cavitação. Essa cavitação também é chamada de nico. Essa cavitação se torna um foco de infecção crônica. Então eu tenho certeza que eu tenho cavitações para tirar ainda. Então eu ainda vou para um dentista biológico ainda e vou tirar cavitações. Tem que fazer a cirurgia e tirar cavitações, que essas cavitações elas são infecções ocultas que destroem mitocôndrias. E destruindo mitocôndrias aumenta a chance da gente desenvolver câncer, aumenta a chance de as doenças autoimunes piorarem. Então tem gente que só melhora, pessoal, quando resolve o dente. Por que é que eu falo de tantos assuntos integrais? Eu não tenho miopia. Tem muito profissional de saúde que tem miopia. Ele só olha para uma coisa. Eu vou até brincar com vocês agora. Tem gente que é igual ao jumento. Só olha para um lado. Quando eu digo jumento, tem jumento bravo. Eu sou do sertão, né? Eu vou falar de uma forma que vocês entendam de sertanejo, né? Tem jumento, que é esse animalzinho que Jesus andou. Tem jumento que só olha para um lado. Você tá entendendo? Você vai aqui, bota a sela em cima do jumento, vai... e aí, muitas vezes, o jumento só quer ir para um lado. Então tem gente, tem profissional de saúde que é assim, é igual o jumento. Só olha para um lado. Não olha para o ser humano como um todo. Eu olho para o ser humano como um todo. Então o paciente vem para mim, eu olho para o dente dele, eu olho para os dedos, eu olho para a sobrancelha, eu olho para o olho dele, eu olho para a orelha, eu olho para tudo, eu olho para o nariz, eu olho para os cabelos, eu olho para tudo. Tudo que eu ver nele vai me dizer muito sobre ele. Então as pessoas me percebem que eu sou muito detalhista, que eu sou muito observador. Porque
cada sinal que seu corpo dá não é vão. Então, tudo que a pessoa está me contando em uma consulta, em uma anamnese, por exemplo, tudo que ela fala é ouro, pessoal. Ouro. Às vezes eu estou aqui fazendo anamnese, fazendo um monte de pergunta, aí do nada a pessoa solta uma coisa. Wellington, tem isso, eu fiz isso, não sei o que, pá. Eu digo, como é? Pá. Fala, volta aqui. Volta aqui. Você está entendendo? Então, pessoal, por que nós temos que aprender a tratar as causas das doenças? Porque nós temos que aprender a buscar colocar em remissão as doenças crônicas. Colocar em remissão o lúpus, colocar em remissão a doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Minha gente, eu recebi umas mensagens ontem de uma paciente minha. Essa paciente disse, Wellington, eu conheci uma jovem que tem retocolite ulcerativa. Wellington, essa jovem tirou o intestino. E eu já tinha ouvido falar dessa jovem. E aí essa minha paciente disse, Wellington, você precisa fazer alguma coisa, você precisa ajudar. Olha, eu não posso ajudar todo mundo. Porque eu não posso estar procurando as pessoas sempre assim, individual, não posso, não tenho tempo. Então meu trabalho é dar palestra, meu trabalho é fazer live, meu trabalho é ir para as escolas, para as empresas, mas eu infelizmente não posso estar tentando provar nada para ninguém, porque tem gente que diz, não sei se isso funciona. Igual ali, se você for esperar isso, então essa moça que eu estou falando para vocês, ela tem 20 e poucos anos, pessoal. Tirou o intestino delgado, tem retocolite ulcerativa e está tomando corticoide. É uma lástima. Isso é uma lástima. Isso é uma tragédia. Aí a menina está lá no shopping comendo hambúrguer. Está lá no shopping comendo pizza. Aí depois vem tomar corticoide para tratar sintoma. Mas quem foi que ensinou a ela que não podia? Ninguém ensinou. O médico diz, não, você pode comer o que você quiser. Que ignorância médica, rapaz. Que ignorância. Isso é uma lástima. Uma pessoa com fibromialgia, uma pessoa com artrite, uma pessoa com pressão alta, uma pessoa com diabetes, uma pessoa com alopécia, uma pessoa com esclerose múltipla, uma pessoa com esclerodermia, uma pessoa com lúpus, uma pessoa com artrose, uma pessoa com autismo, uma pessoa com TDAH. Aí não, pode comer o que quiser. Pode comer o que quiser o quê, rapaz? Que ignorância. Tem que tratar a causa, pessoal. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por que tem um monte de gente aí se entupindo de remédio? Porque as causas das doenças não estão sendo tratadas. Para onde eu vou, pessoal? Porque minha bolsa não está aqui. Eu ando com minha bolsa, eu ando com minha marmita. Eu estava atendendo uma paciente, duas pacientes hoje. Uma paciente é de Minas Gerais e eu falando com ela da importância da dieta. E a outra paciente é daqui, perto de Serra Talhada, uma jovem de 26 anos. E a outra é uma senhora de 50 e poucos anos. E eu falando para elas a importância da dieta. Enquanto vocês brincarem com a dieta, vocês não vão ter saúde. Sabe? Porque que o teu alimento seja o teu remédio seja o teu alimento. A dieta é um dos pilares principais no tratamento das doenças crônicas. É só dieta, Wellington? Não, não é só dieta, porque não é só alimentação errada que causa doença. Você muitas vezes está todo intoxicado. Você está cheio de parasitas muitas vezes. Você está cheio de maus hábitos. Você não faz o grounding, aterramento, você não usa as terapias naturais, então você está todo arrebentado. Você não trabalha suas emoções, as emoções são muito importantes de a gente aprender a trabalhar com as emoções. Aprender a lidar com as emoções. Não estou falando de vida perfeita. Não estou falando que você não vai ter problema. Não estou falando isso. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, vai ter problema. Vai ter dificuldades. Vai ter sofrimento, vai ter imprevisto, vai ter. Mas nós temos que aprender, pessoal, os pilares da saúde integrativa. E isso eu ensino nas consultas, isso eu ensino na mentoria Saúde 2.0. E meu desejo é que você tenha saúde para que você possa cumprir a sua missão aqui na Terra. Saco vazio não segura o pé. Os meus pacientes queridos, eles já sabem disso. Eu falo tanto nisso que eles já sabem, eles já sabem de cor as minhas frases, né? Então, assim, pense sobre isso, reflita sobre isso. Mas, infelizmente, eu não tenho muito tempo nem posso alcançar todo mundo, né? Então, eu peço que, se você acredita no nosso trabalho, você possa fazer parte dos nossos movimentos.
Entre em nossos grupos no WhatsApp, venha se juntar a mim, nós vamos fazer um grande movimento debaixo da vontade de Deus, debaixo da permissão do Criador. Nós vamos ajudar muita gente juntos. Eu não posso fazer tudo sozinho, não é à toa que Deus coloca pessoas maravilhosas na minha vida, no meu caminho. Então assim, junte-se a mim, pessoal, porque saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Tá? Não, mais uma vez, eu não estou aqui para mostrar que sou melhor do que nutricionista ou outros nutricionistas, mostrar que sou melhor do que médicos. Não, eu não estou aqui para medir forças com ninguém. Não estou. Eu estou aqui para compartilhar minha visão, aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudo bastante sobre o assunto, aquilo que eu vivo. Quem não acredita, quem acha que é charlatanismo, quem acha que é frescura, besteira, siga outra pessoa, siga outro profissional. Você tem que se decidir quem você vai seguir, quem você vai acreditar, né? Até mesmo para seguir Jesus, você tem que se decidir se vai seguir a Ele mesmo, você acredita nele, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala exatamente sobre isso, né? Fala exatamente isso. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus não queria agradar as pessoas, Jesus queria agradar a Deus. E aí quem quiser seguir, seguisse Ele, né? Mas Jesus estava mais preocupado em agradar a Deus do que os homens. E isso nós também temos que aprender, tá? Então assim, pessoal, o autismo é tratável, o TDAH é tratável, mas infelizmente não estão sendo tratadas as causas. Tem que curar o intestino, tem que desinflamar, tem que desintoxicar, sabe? Tem que limpar o corpo de parasitas, tudo isso tem protocolos para isso, tá? Não é apenas um caminho que vai te levar à remissão, não é apenas um caminho que vai te levar à saúde, tá? É um conjunto de ações que podem transformar a sua saúde, tá? Obrigado, Lúcia. Vanessa, seja bem-vinda, Adriele, seja bem-vinda, tá? Então, infelizmente, pessoal, tem pessoas que têm crianças autistas e elas preferem estar apenas recebendo benefícios do que tratar a causa do autismo. Eu sinto muito, mas tem pais que preferem estar recebendo o benefício da criança do que tratar as causas do autismo. O benefício vai ajudar a família? Vai. Mas se prefere estar com a sua criança doente, o que é que você acha? Então assim, pessoal, eu tenho contato com as pessoas, os melhores do mundo que falam sobre esse assunto, tá? Então eu seria muito cara de pau de estar inventando coisas para vocês aqui. Quem me conhece sabe que isso não faz parte da minha índole, não faz parte do meu caráter, de estar inventando nada para ninguém. Detalhe, pessoal, eu não sou perfeito não, viu? Às vezes você pode olhar assim para mim, ver que eu falo bonito, que eu tô sempre ensinando as pessoas, e às vezes você deve achar, rapaz, esse menino parece que é perfeito, não erra nada. Você não me conhece, não. Venha para minha casa para você ver o quanto eu erro, quanto eu sou, às vezes eu sou chato, sou grosso, sabe? Então não venha com essa conversa que achar que o Wellington é perfeito, não, que eu não sou perfeito não, mas só existe um que é perfeito, o nome dele é Jesus Cristo, só ele, tá? Então, na internet é muito fácil, às vezes, a gente querer idolatrar as pessoas, né? A gente achar, eita, fulano. Eu digo isso porque o pessoal me elogia bastante às vezes. Eu digo, minha gente, você não me conhece não. Eu posso ter um pouquinho de conhecimento, tenho, mas não se confunda não, porque eu sou fraco igual a você, sou ser humano igual a você. Olhe para Deus, olhe para Jesus. Né, minha gente? Olha, mas brincadeiras à parte, né? Que a gente possa cumprir nossa missão nesse mundo, tá? E essa é a nossa missão, tentar ajudar as pessoas, aqueles que acreditam, né? Aqueles que querem, porque querer ser curado faz parte da cura. Essa frase foi dita por Sêneca, um filósofo antigo. Você vai repetir essa frase comigo: querer ser curado faz parte da cura. Se você não quer ser curado, não vem. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Você está entendendo? Aí alguém pode perguntar assim, qual é a melhor dieta para tratar autismo, TDAH? É dieta vegetariana ou é dieta carnívora? Eu fiz uma live com o Dr. Nelson Modesto, que é um amigo, né? O Dr. Nelson Modesto é um professor meu, inclusive, referência para mim. Mas, né, como tudo na vida, tem coisa que eu não concordo. Né? Então, assim, tá tudo bem. Tem coisa que eu concordo e coisa que eu não concordo. Por que é importante eu falar sobre isso? Porque vocês já viram que eu como bastante carne. Vocês já viram que eu como 1 quilo de carne por dia, né? A dieta carnívora, para quem tem doença autoimune, a maioria se dá muito bem. Principalmente se você tem o O positivo, seu sangue for O positivo. Agora, se seu sangue é A positivo, você não vai se dar tão bem com a dieta carnívora. Você vai até se dar melhor com os grãos,
tá? Então, por isso que tem que respeitar a individualidade bioquímica. Se você tem câncer, a carne não é interessante para você. Mas aí vai substituir pelo quê? Tenha paciência, calma. Por que a carne no câncer não é interessante? Porque a carne, ela estimula o mTOR. O mTOR é o... Olha só, vê bem. Vocês vão aprender muita coisa interessante aqui com a gente. Vocês vão aprender coisas... Fala comigo esse mTOR. Vai lá, vai lá. Vocês vão aprender muita coisa, tá? O mTOR é exatamente o fator de crescimento, meio que um fator de crescimento celular, tá? Então está relacionado com uma proliferação celular, tá? Então assim, isso é importante entender que a glutamina, ela estimula o mTOR, né? Então assim, a carne de fato pode estimular o câncer a crescer, tá? Então isso é uma coisa que individualidade bioquímica, tá? Mas tem que ser levado em consideração uma série de fatores, tá, pessoal? Por isso que tem que ter uma visão integrativa do negócio. Por isso que para cuidar da sua saúde tem que ser alguém que tem uma visão integrativa do trem. Você tá entendendo? Para a gente se cuidar, a gente tem que ir aprendendo sempre, né? E tá vindo novidades aí. Em setembro nós teremos a imersão Nutrição para Todos. A terceira edição online. Nós tivemos agora no início de setembro, nós tivemos em julho, nós temos essa imersão de 2 em 2 meses. E aí nessa imersão nós abrimos vagas para a Mentoria Saúde 2.0, tá? Mentoria Saúde 2.0 é um acompanhamento comigo, onde você pode transformar a sua saúde de forma adequada, tá? Então é uma mentoria, é um acompanhamento, tá? E é incrível, incrível. Ednei colocou, quem tem o sangue A positivo, A positivo. Pronto, a carne para quem tem A positivo não é tão interessante. Aí tem que ser feito outras coisas. Não quer dizer que a pessoa não vai comer carne, mas é diferente de um O positivo. O O positivo, a carne muitas vezes é remédio. Remédio para quem é O positivo. Quem é A positivo não é bem assim, tá? A positivo vai se dar mais com outros alimentos, tá? Esse conhecimento, pessoal, é libertador. Esse conhecimento é poder. Se eu fosse você, eu enviava essa live para pelo menos 20 contatos que você tenha. No Instagram, às vezes, tem tanto conhecimento, tem tanta besteira, né? E as pessoas estão aí, às vezes, compartilhando besteira. Então, que nós aqui buscamos... Você já percebeu que a gente não busca estar falando besteira aqui, né? Então, que você possa apoiar, né? Apoiar o Instagram nosso, entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Você pode entrar no grupo da Imersão Nutrição para Todos, o link está lá na bio, tá? A Adnei colocou carne vermelha ou carne branca, frango ou peixe. Para quem é A positivo, o frango é melhor e o peixe é melhor. Mas o frango, galeto não, galeto é um veneno. O peixe também, que é de cativeiro, também é veneno. Então o peixe deve ser de oceano. O peixe deve ser lá do mar. E o frango deve ser um frango que come mato, que come, tá ligado com a natureza, tá? Mas se o boi come capim, pode comer a carne vermelha, entendeu? A carne vermelha, a carne, Ednei, entenda, meu querido. A carne não é a maior preocupação de quem tem problema autoimune, não é. De ninguém, na verdade. A maior preocupação de quem tem problema autoimune ou quem quer cuidar da saúde é glúten. Glúten, leite de vaca, açúcar, soja, milho, entendeu? Esses são os principais alimentos que causam mais problemas. Os embutidos, os biscoitos, salgadinhos, esses venenos tudinho aí, que são um veneno para a saúde. É a água com cloro, tá? Tem que mudar a pasta de dente também. Tem que fazer um tratamento integrativo, sabe? Não é você apenas tratar uma coisa. Você tem que fazer um tratamento integrativo, Ednei. Bota isso na tua cabeça, abençoado. Porque para tu curar o intestino, tu tem que fazer todo um passo a passo, né? Mateus chegou aí, nosso querido, né? Então assim, você tem que aprender a tratar as causas das doenças. Caso contrário, você vai permanecer na mesma. Temos que, às vezes, esquecer o nome da doença e focar na saúde. Esquecer o nome da doença e focar na saúde. Focar em ter uma alimentação adequada. Focar em desintoxicar. Eu estimulo muito as pessoas a usarem muito o coentro. O coentro é um ótimo quelante de metais tóxicos, tá? O coentro, a clorela é um ótimo quelante. Meu Deus do céu, o que é um quelante? Quelante
é uma substância que vai ajudar a quelar metais, substâncias prejudiciais. Então, a clorela, o coentro, o carvão ativado são ótimas substâncias para você usar na quelação. Quelação é uma terapias que nós usamos com os nossos pacientes para estimular a desintoxicação de chumbo, mercúrio, alumínio, arsênico, uma série de substâncias, os agrotóxicos, o glifosato. Eu, por exemplo, eu tenho altos níveis de glifosato ainda no sangue, né, porque eu comi muitos alimentos com agrotóxicos. E aí, quando eu fui em Petrolina, eu fiz uma biorressonância com uma amiga minha, né? E aí descobri que eu estava com altos níveis de glifosato. O glifosato é exatamente um agrotóxico muito perigoso, que inclusive causa câncer, né? Então, assim, nós estamos no mesmo barco. Vocês estão no mesmo barco que eu. Então, pessoal, você tem alguém que vai pegar a sua mão e é um exemplo que cuida da saúde, é muito importante. Às vezes você vai no médico que não segue o que ensina. Às vezes você vai no nutricionista que não segue o que ensina. Comigo aqui eu vou tentar sempre buscar praticar o que eu ensino, tá? Vou tentar. E com a ajuda de Deus nós vamos conseguir. Pegue na minha mão e vamos embora. Meu desejo é que você tenha uma saúde para que você possa cumprir a sua missão aqui na Terra. Você vê, de autismo e TDAH nós fomos para autoimmunidade, que as causas são as mesmas, pessoal. Mas eu vou destrinchar depois melhor esses assuntos, tá bom? São assuntos complexos que a gente tem muita coisa para abordar aqui, muita coisa para aprender juntos. Vem para perto de mim, porque eu tenho certeza que você vai poder transformar a sua saúde. Envie essa live para pelo menos 20 pessoas que você conhece. Manda nos grupos no WhatsApp, Facebook, seja instrumento de vida na vida das pessoas, seja instrumento de bênção na vida das pessoas. Então envie essa live para seus amigos, tá? E juntos somos mais fortes, tá joia? Imersão Nutrição para Todos, vem aí. Você já pensou em ser um aluno meu, já pensou em ser um paciente meu, já pensou em ser um mentorado meu, já pensou em ter o meu acompanhamento, já pensou em eu poder pegar na sua mão e te levar a ter uma saúde 2.0? Essa é a minha missão. Estou aqui para te ajudar a ter saúde, para que você possa cumprir a sua missão nesse mundo. Afinal de contas, saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Pessoal, eu desejo que Deus abençoe seu coração, sua família. Compartilhe essa live e nos vemos por aí. Fala comigo no WhatsApp. Antes da mentoria, como a mentoria está com as vagas fechadas, se você quiser, vê se tem horário, manda mensagem para a gente, para você marcar a consulta com a gente, se quiser. E aí você marca, vamos ver onde é que tem data, né? Lá para outubro, acho que a gente tem algumas datas para marcar para você, né? Você fala com a gente pelo WhatsApp, você pode marcar a consulta conosco. E aí a mentoria Saúde 2.0 vai abrir vagas na imersão Nutrição para Todos. Beleza? E aí, tamo juntos? Tamo juntos? Vamos embora, pessoal. Deus abençoe seu coração. Tenha saúde para que você possa cumprir a sua missão nesse mundo. Um abração de Wellington Clemente. Tamo junto. 2.0. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Deus abençoe seu coração. Cheiro. Tchau, tchau.